Olha só, agora a gente vai... Jung tinha razão quando ele disse que não dava para fazer psicanálise porque ele não sabia álgebra. Olha bem o parágrafo 16, o que vem por aí. Com efeito, se dos números obtidos por corte na sequência dos algarismos do número escolhido Então, você tem números obtidos por corte. Na sequência dos algarismos do número escolhido, de sua combinação, quer dizer, da combinação desses algarismos por todas as operações da aritmética. Eu vou ler o parágrafo todo para continuar e volto. Ou da divisão repetida do número original por um dos números cisíparos, os números resultantes revelam-se simbolizantes entre todos na história característica do sujeito. E é porque eles já estavam latentes na escolha de que partiram, e, portanto, se refutarmos como supersticiosa a ideia de que foram justamente esses números que determinaram o destino do sujeito, é forçoso admitir que é na ordem de existência de suas combinações, isto é, na linguagem concreta que eles representam, que reside tudo o que a análise revela ao sujeito como seu inconsciente. Eu vou voltar a isso bem devagar. Tem uma nota com relação aos números resultantes que ele diz, nota 26, convém para apreciar o fruto desses procedimentos nos inteirarmos das notas promovidas por nós desde essa época, encontradas no livro de Émile Borel sobre o acaso a respeito da trivialidade do que assim se obtém de notável a partir de um número qualquer. 1966 a nota. Bom, não tem como a gente lidar com Lacan sem matemática. Agora, quando eu falei para vocês que é importante ter atenção no hebraico, eu fui estudar hebraico porque desconfiei que tinha muita coisa para aprender de dentro do hebraico para a psicanálise. Não só que os números são letras, mas porque eles são letras e muitos deles, quer dizer, a maioria, você pode tirar daqui e botar para cá, tirar daqui, só tem um determinado número, que eu não vou dizer aqui, que você não pode alterar, determinadas letras que não pode alterar, o resto. Então, você faz daqui para cá, daqui para lá, daqui para cá. Então, com o seu próprio nome, você pode fazer várias coisas com relação a você. Então, só no hebraico, você já tem uma brincadeira com números, por causa das letras, que é impressionante. O que você é capaz de fazer de combinações e de alterações nessas letras. Isso não tem nada de superstição. Bom, é uma língua que trabalha com isso. Segundo, vocês lembram que eu disse que o Jung teve a honestidade de dizer que ele saiu fora da psicanálise porque ele não conseguia entender álgebra, tá? Então, a primeira palavra que a gente vai trabalhar aqui desse parágrafo vem a ser aritmética. A aritmética é a ciência que estuda as propriedades elementares dos números racionais.
Número racional é todo número que pode ser representado por uma razão ou fração A sobre B de dois números inteiros, um numerador A e um denominador não nulo B. Podemos considerar que todos os números inteiros também são racionais, bastando tomar o número 1. Esses números são representados os números racionais são representados pela letra Q, que é uma letra porque é derivada da palavra latina quociens, que quer dizer quantas vezes, que é quociente, né? Os números racionais, junto com a adição e a multiplicação, formam um campo que contém os inteiros e é contido por qualquer campo que contém os inteiros. Extensões finitas de Q, quer dizer, desses números racionais, são chamadas de números algébricos. Daí seu Jung ter tido que puxar o carrinho. E o fechamento de Q, desses números racionais, é o campo dos números algébricos. Em análise matemática, os números racionais formam um subconjunto dentro dos números reais. A gente já viu o que é número real, mas enfim. Os números reais podem ser construídos a partir dos números racionais por complementação, usando as sequências de duas pessoas aí, ou sequências de Cauchy, cortes de King, QDD15 ou decimais infinitos. Isso aí vocês não precisam saber não, a não ser que vocês estudem matemática. Eu acho bom. Eu tive a felicidade de ter um bom professor de matemática. Os números reais, que são representados pela letra R, eles englobam 4 conjuntos. Os números naturais, que são representados pela letra N, os números inteiros, que são representados por C, os números racionais, dos quais nós estamos falando, que são representados pela letra Q, e os números irracionais, que são representados pela letra I. O conjunto dos números racionais, que é formado pelo conjunto dos números naturais, N, e dos números inteiros, Z. Por isso, todo número inteiro Z é racional, ou seja, Z está contido em Q. Então, todo número racional, todo número inteiro está contido em número racional, pois se os números racionais são inteiros, então aqui a gente está lidando também com a questão da teoria dos conjuntos. Independente da categoria de cada número, de se ele é inteiro, se ele é racional, se ele é irracional, se ele é natural, a gente também está lidando com a categoria dos conjuntos. Não tem como lidar com Lacan sem aprender matemática e depois topologia também. Então, se você quer... eu sei muito Lacan, que ótimo. Então, primeiro vai lá para matemática, pede um professor bom. Eu peguei um cara que estava no IMPA, Estudos de Matemática Pura e Aplicada, na época. Depois ele foi para a França. Porque tem que ser um camarada, mesmo que ele não entenda nada do Lacan, ou até que ele não precisa saber lógica paraconsistente, mas ele precisa saber o basicão para ensinar a vocês, tá? E vocês reparam que a gente está trabalhando com símbolo e linguagem como estrutura e limite do campo psicanalítico, e a matemática são símbolos, né? E tem uma linguagem matemática. Por exemplo, quando você faz trabalhos sérios que você vai apresentar e você tem que ter a garantia que aquele trabalho se sustenta, você tem que transformar ele em linguagem matemática,
mesmo que você não vai entregar essa linguagem matemática na apresentação. Você vai, eu fui à feira comprar batata, banana e tal, mas aquilo está tudo escrito, x, toque x, papapá, piriré, tototó, que é para fazer sentido. Então não tem como. Agora Lacan entrou pesado nos números, tá? Não precisa aprender hebraico, mas matemática tem que aprender. Eu fui aprender lá, me meter com hebraico só por curiosidade mesmo. Agora, não quer dizer que eu fale hebraico. Eu aprendi 3 anos e meio. E fui muito clara no contrato. Eu queria aprender a gramática, a estrutura da língua e como é que funcionava isso tudo que eu estou dizendo. Da mesma maneira que eu fui estudar grego. Se eu for à Grécia, eu falo inglês, não vou falar grego. Aprendi para falar lá na aula, lá, né? Melissai, né? As abelhas fazem mel, aquelas bobagens. Porque eu tinha que fazer prova. Agora, eu não vou falar grego, eu falo inglês. Mesma coisa, eu não vou falar hebraico. Não, eu sou brasileira, não é a minha língua. Só com os espanhóis, com o povo hispânico aqui da América do Sul, sobretudo, que eles têm uma extrema resistência com o inglês. Eles têm uma bronca com o que eles chamam de imperialismo americano, é que a gente tem que falar um portunhol lá, do jeito que a gente consegue, para se fazer entender com eles. E mesmo dentro da rede do LinkedIn, é difícil, às vezes, você falar com o espanhol sem ser em espanhol. Tanto é que o meu computador está programado para falar o espanhol da Espanha, oficial, porque eles não falam inglês, simplesmente. Então, é difícil. Existe essa resistência ao inglês muito forte. Deve ser coisa lá de briga da época, lá daquela época que eles viajavam de navio e iam dos lugares para o outro, porque é uma briga absurda. Mas, fora isso, voltando para o sério aqui, a gente tem que saber o raciocínio matemático. Existe um livro, daqui a pouco eu vou procurar, que é da editora Companhia de Freud, editado pelo Zé Nazar, que é um livro que é uma matemática simples, você aprende matemática brincando, também serve. Eu daqui a pouco vou pegar o livro para citar, que é brasileiro, mas é um excelente livro. É de um autor estrangeiro, mas está editado pela Companhia de Freud. Bom, eu vou parar aqui, porque o parágrafo, embora não seja grande, ele tem muita consistência, tá? E vou dar continuidade depois, falando do que é essa paridade. Depois a gente vai vai chegar até um tal de teorema do macaco infinito, desse tal de Borel, Emile Borel, que Lacan se refere, e etc. Tá? Vou parar por aqui.